A gente vai demorar mais uns 10 minutos apenas, para a gente concluir essa parte que é fantástica. No Castelo, Lutero passou por muitos meses disfarçado, usou o nome de Cavaleiro Jorge e foi tido como morto. Fiéis servos de Deus oravam dia e noite pelo reformador. As palavras do pintor Alberto Duerrer exprimiram o sentimento do povo. Ó Deus, Deus, se Lutero fosse morto, quem agora nos exporia o Evangelho? Ou seja, ó o Evangelho, é o mistério de Deus. Como podem povos receber um evangelho com tanta doçura enquanto outros negam? Não sabemos. O importante é que Deus levante seus homens fiéis. Contudo, no seu retiro livre de inimigos, foi-lhe concedido a liberdade de escrever, e o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura produzida, que a obra saía da sua pena e que Lutero vivia. O reformador conhecia bem o hebraico, o grego, e em 3 meses tinha vertido todo o Novo Testamento para o alemão. Em poucos meses, mais a obra estava impressa nas mãos do povo. 100.000 exemplares foram vendidos em 40 anos, além das 52 edições impressas em outras cidades. Era circulação imensa para aquele tempo, mas Lutero não aceitou 1 centavo de direito. Em outras palavras, Lutero aqui, ele fez aquilo que foi o grande golpe contra as trevas. Pastor, mas ele não era filósofo? Era filósofo. Ele não era um cara erudito? Era erudito. O que ele fez? Deu Bíblia ao povo. Bíblia ao povo. Bíblia ao povo. Eu estudei em certa ocasião, eu comecei 2 vezes o meu mestrado, infelizmente eu não prossegui nele, mas em um dos meus mestrados eu tenho aqui uma obra, aliás, está ali, chamada Dogmática Cristã, que é a teologia luterana. E uma coisa que os luteranos fazem que é admirável, principalmente os piedosos, é claro, eles têm a Bíblia e cada palavra sagrada como literalmente uma palavra sagrada. Para Lutero, o texto sagrado, por exemplo, no original, Bereshit, bara et Elohim, ele não via simplesmente como palavras que precisavam ser traduzidas. Ele via como palavras sagradas deixadas por Deus a nós. Em outras palavras, Lutero enxergava a Bíblia como uma gramática sagrada, como palavras sagradas. Por isso que ele fez a reforma. E ele traduziu a Bíblia, o quê? Para o latim? Não, ele pegou a Bíblia e traduziu para o alemão. E falou, tome a Bíblia, sigam a Bíblia, pratiquem a Bíblia. E por isso que houve essa aceitação, essa libertação. Em primeiro lugar, do povo se arrependendo dos seus pecados. E segundo lugar, das pessoas tendo uma libertação plena em todas as áreas da sua vida. A gente já vai terminar. Então, quer fazer alguma pergunta, Felipe? Não, pastor. Não? Então, deixa eu ler aqui rapidinho esse texto aqui. A maior obra de toda a sua vida, sem dúvida, fora a de dar ao povo alemão a Bíblia na sua própria língua. Depois do seu retorno ao Wittenberg, já existiram outras traduções, mas escritas numa forma de alemão latinizado que o povo não compreendia. A língua alemã desse tempo era um agregado de dialetos, mas Lutero, ao traduzir a Bíblia, deu ao povo a língua que serviu depois a homens como Goethe e Schleiner na elaboração das suas próprias obras. O êxito de Lutero em traduzir as Sagradas Escrituras para o uso dos mais humildes verifica-se no fato de que, depois de 4 séculos, sua tradução permanece como a principal. Outra coisa que contribuiu para o êxito da tradução do Lutero é que ele era erudito em hebraico e grego e traduziu direto das línguas originais. Contudo, o valor da sua obra não se baseia tão somente em seus indiscutíveis dotes literários. O que lhe conferiu realidade foi o que o reformador conhecia a Bíblia, como ninguém podia conhecê-la, sem primeiro sentir a angústia eterna e achar nas Escrituras a verdadeira e profunda consolação. Lutero conhecia intimamente e amava com sinceridade o autor da Bíblia. Os resultados foi que o seu coração abrasou-se com fogo e poder do Espírito Santo. Foi esse o segredo dele traduzir tudo para o alemão em tão pouco tempo. Como todos sabem, a fortaleza do Lutero da Reforma foi a Bíblia. Escreveu em
Wartburg para o seu povo em Wittenberg. Jamais em todo o mundo se escreveu um livro mais fácil de compreender do que a Bíblia. Comparado a outros livros, é como o sol, em contraste com todas as demais luzes. Não vos deixeis levar a abandoná-la sob qualquer pretexto da parte deles. Se vos afastardes dela por um momento, tudo estará perdido. Podem levar-nos para onde quer que desejem. Se permanecerdes com as Escrituras, sereis vitoriosos. E aqui eu queria terminar. Temos mais aqui do livro, mas eu vou ficar como material dado, filhote. E aí ele casa-se com uma freira, tem filhos, e ele era uma pessoa muito desprendida com relação às questões financeiras. Sua esposa era uma exímia administradora. E aí ele deixa um legado maravilhoso para muitas pessoas. Era uma vida devotada, uma pessoa que ensinava, e o ensino passou a ser parte do principal método da vida desse homem. Tanto é que ele, segundo o livro, ele foi considerado como o pai das escolas públicas. E a mensagem no culto começou a ter um momento único e célebre. Por isso que eu quero acreditar que nós herdamos desse homem uma das imensas bênçãos, que é o resgate às Escrituras. E então, ele era um homem de oração, um homem que pregava, que levava a sua família a orar, com piedade, com devoção, com simplicidade. Então, fica aqui. Não vai dar tempo, né, de falar, mas hoje eu queria ter falado também depois de John Bunyan Ferreiro, escritor do livro do Peregrino, né, que já comentei em tantas aulas de escola bíblica. Vale a pena ler depois a vida e a obra desse homem. E também de Jonathan Edwards, que também foi o outro grande servo de Deus, que nos seus dias foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus. John Bunyan, um pouquinho depois de Lutero, praticamente 100 anos depois, ele pega um período em que a igreja estava também se definhando, muitos cristãos nominal, e esse ferreiro, ele vai e resgata a pregação das Escrituras. O mesmo fez Jonathan Edwards, que também era um homem piedoso, pastor congregacional, um homem estudadíssimo, mas um crente piedoso que também ensina a sua comunidade sobre o avivamento. E de Jonathan Edwards surgem sermões maravilhosos, como um dos mais célebres, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado, e ateia fogo em muitas igrejas. Então, eu queria deixar esses nossos irmãos como uma referência, como o próprio Lutero disse, né? E ele tinha sua consciência de que ele tinha que ter a sua mente submissa à palavra de Deus. Tá bom, filhote? Quer comentar alguma coisa aqui? Não, beleza. Lutero a gente já tinha visto, né, na história das igrejas, né? Então essa parte de Lutero tá bem tranquila. E é isso mesmo, né? Você tem uma decadência da sociedade e o retorno às escrituras acende a chama de novo do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Eu acho que a gente passa por um período assim de decadência, de caos, e é possível sentir algo que Deus está prestes a fazer nos nossos dias, né? De acordo com o que tem acontecido no mundo todo, né? Que Deus comece a levantar filhos e filhas dispostos a ser como esses heróis, né? E eu me ponho à disposição de Deus se Ele quiser me usar, de acordo com a vontade dEle. É isso aí, filhote. É isso aí. Eu quero acreditar que Deus está levantando, sim, homens, mulheres, igrejas. E assim como o caos ele é estabelecido, assim também a gente vê uma separação entre aqueles que são apaixonados pelas Escrituras e aqueles que, de repente, amam a vida religiosa.
aqueles que realmente são devotados a Deus. E o mais impressionante é que isso vai acontecendo em todos os setores, nas igrejas históricas, nas igrejas, eu diria, novas. A gente vê Deus sacudindo as estruturas. E, e esses homens de Deus, eles servem para nós como espelhos, né? Para a gente poder pensar um pouco, refletir, que tipo de vida a gente quer, que tipo de igreja queremos, que tipo de evangelho desejamos, qual é o nosso posicionamento. Ontem eu falava com um pastor conhecido meu, e ele fazia algumas declarações assim, um tanto quanto aborrecidos, sobre a politicagem na denominação que ele participa. E ali ele estava fazendo um desabafo e ele falava: poxa vida, é tudo para inglês ver. Então eu quero acreditar que essas revoltas sagradas estão acontecendo no coração de muitos filhos de Deus. E se no seio de uma igreja católica, de uma igreja repleta de coisas erradas, Deus levantou homens, por que Deus não faria com a sua igreja? Claro que sim. O que eu quero acreditar é que o grande desafio nosso, e isso vale para todos nós, é sairmos do discurso e irmos para uma prática intensa, de uma vida piedosa na nossa relação com Deus, e de uma vida de oração, e de uma vida de entrega plena, de autocomprometimento. Que esse é o ponto X. Eu quero acreditar que nós sofremos de um grande mal nos nossos dias. O nosso discurso é muito bom, mas a prática deixa muito a desejar. E é isso que eu quero acreditar, que esses homens acabam nos fazendo refletir sobre isso. Como que era a prática deles? A prática deles começava entre a relação do amor deles com Deus, em primeiro lugar, da forma que eles acreditavam nesse texto. Como esse texto tinha a ver, saindo da página, vindo para o coração e depois se tornando real. Então eu quero acreditar que por isso que Deus também, ao mesmo tempo, está fazendo algo tremendo no meio da sua igreja. Grupos novos estão nascendo, novas igrejas estão nascendo. Pessoas, ao invés de elas se tornarem desigrejadas, elas estão se tornando mais igrejadas do que nunca, porque pessoas que se apaixonam pela Bíblia começam a se unir com outras e criam igrejas literalmente como algumas receberam até o nome de igrejas bereanas. O compromisso deles é viverem a Bíblia. Então, Savonarola, Lutero, né, John Bunyan, o John Bunyan, o próprio Jonathan Edwards. E semana que vem a gente vai trabalhar muito sobre Wesley e Whitefield. Vamos trabalhar umas 2 aulas sobre eles. Então, eu fico feliz porque é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera do seu povo e que Deus possa realmente, né, fazer algo tremendo nas nossas vidas. Você pode ver que ele tinha tudo para se enriquecer, para se tornar, de repente, um príncipe. Lutero, ele poderia criar uma cisão aqui. Ele era um homem popular. Vamos falar aqui nos nossos termos, ele poderia se tornar um grande político, um senador, né? Mas não. Ele se conteve de ser apenas um pastor de um rebanho. Então, isso para mim é o que mais marca nesses homens. John Wesley também, não antecipando, mas John Wesley, ele morre e como herança de John Wesley sobrou-lhe uma caneca, se eu não me engano era uma caneca, era uma cama, era uma mesa. Na morte de John Wesley, as posses de John Wesley foi isso. Professor de Oxford, ganhou milhares de pessoas para Cristo, formou centenas de igrejas, foi conhecido tanto na Europa como no mundo, e principalmente nos Estados Unidos. E quando ele morreu, a herança que ele tinha deixado foi isso. Ou seja, uma vida de modéstia, mas um legado magnífico. Então, que Deus nos atrai à Bíblia com esse mesmo fervor, dessa fé real, piedosa, que existe no nosso íntimo
e que, segundo a vontade dele, ele possa levantar quem ele desejar para fazer o que ele quiser. Porque aqui entra outro problema também. Outro problema nosso contemporâneo. A visibilidade. A gente quer ser visto de qualquer forma. Queremos ter uma boa aclamação pública. Quem é que disse que todo mundo vai ter uma boa aclamação? Quem é que disse que realmente tem que ser assim? O que é mais importante, viver para Deus ou viver para o mundo? Ser aclamado pelas mídias ou ser aprovado por Deus? Então, eu, mesmo sabendo que você já tinha tido, e não era pauta minha, não era mesmo, hoje a gente ia trabalhar sobre o Wesley, mas meu espírito ficou inconformado, e eu falei, não, eu quero deixar essas aulas, porque eu preciso, antes de estar ensinando a você, ensinando a Sulamita, aos outros alunos que participarão, eu preciso ser afirmado como pastor de que quero seguir somente a Bíblia, que quero defender somente a Bíblia. Né? Que assim o Senhor tenha misericórdia de nós. Tá bom, filhote? Sulamita, quer fazer alguma pergunta, minha irmã? Não quero fazer nenhuma pergunta, não. Eu estou só degustando aqui, eu vou ficar ruminando, Que bom, filha, que bom, porque aprendi bastante, assim. que bom. Tenho muito para pensar, para refletir. Amém. Espero que Deus continue falando ao seu coração e ter sido útil para abençoar a tua vida. Deixa eu só te falar uma última coisa, ó. O livro-texto que estamos estudando é esse. Depois eu te passo no meu canal pessoal, no pessoal WhatsApp, os links de outras aulas que temos, né? Para você se familiarizar um pouco. Esse é o livro-texto que nós estamos estudando nessa aula, juntamente com outros materiais. E esse daqui é um dos livros auxiliares que eu passei para o Felipe, né? Então, que Deus continue te abençoando. E foi um prazer poder ter você aqui na sala, tá bom? Passamos um pouco da hora, mas em alguns momentos acontece isso. Tá bom? Deus te abençoe, viu? Manda um abraço para o Fábio, vai ser um prazer conhecer vocês. E também, Felipe, Deus te abençoe. Amém, Quer pastor. falar mais alguma coisa, Felipe? Não, tá tranquilo. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que possamos ser achados como obreiros aprovados Amém. por Deus. Amém? Deus abençoe. Amém. Fiquem Paz, com irmã. Deus. Amém. Graça e paz. Deus abençoe.